uma dimensão de pesadelo e dor, fora deste plano terreno, que prende vítimas e horror, prende a teia do hálito obsceno. Mas se cuide, criança curiosa, ou você sorverá o seu próprio veneno. Seja bem-vinda ao Arsenal Macabro. O filho morto. Quando Luiz morreu, minha esposa ficou em choque por dias. Talvez eu não tenha sido tão afetado quanto ela, pelo simples fato que, quando algo como isto ocorre, alguém tem que manter o equilíbrio. Se todos desabam, que rumo resta a ser tomado? Ou talvez eu apenas tivesse assimilado a desgraça, fingindo que tudo continuava como antes. À noite, enquanto Tatiana permanecia no quarto, sedada, eu me levantava e ia até o quarto de Luiz, ler histórias para ele dormir. Apesar da cama vazia, eu tinha a plena sensação de que ele estava ali, rindo das fábulas, as pálpebras pesadas lutando contra o sono. A culpa que Tatiana alimentava não era de todo infundada. Luiz estava com ela quando tudo ocorreu. Cruzavam a rua, o sinal aberto para carros, mas Tatiana jura que não havia perigo. Luiz deixou cair a chupeta. A sua mãozinha se soltou da de Tatiana. Ele voltou para buscá-la. Nenhum pai deveria passar pelo que eu passei. Ir ao necrotério e ver o pequeno corpo do filho estraçalhado, crânio esfacelado, rosto desfigurado. Quase nenhum osso intacto, após ter sido atropelado por um ônibus. Nenhum. E tantas memórias surgem naquele momento, entre aqueles segundos em que a porta se abre e num relance já se pode ver o corpo embalado em saco preto e torcendo para que, quando o médico abrisse o zíper, fosse o filho de outro, fosse uma criança de 3 anos, dormindo, dominado por esse egoísmo que nos faz esquecermos de que as outras pessoas também sofrem, mas não era filho de nenhum outro. Não era um Pedro nem um João, era meu Luiz, quase irreconhecível, com o rosto ocultado pelas crostas de sangue coagulado. As memórias nos afogam, retornando ao primeiro instante. Tatiana me ligando no celular, choro de alegria na voz, mal articulando a simples frase: você vai ser pai. O coração batendo mais forte e cogitando pela alegria, chorando juntos no telefone. É como nos maravilhamos ao vermos aqueles borrões no ultrassom, que insistíamos em dizer que era o coraçãozinho do bebê, o pintinho dele, ele chupando o dedo, e a angústia do parto, todo aquele sangue saindo da minha mulher, aquela criatura cabeçuda e enrugada, chorando e tremendo de recordações das primeiras noites, nos embasbacados, postados ao lado do berço, admirado, o ser que concebido, o primeiro sorriso, as primeiras palavras, o engatinhar, os primeiros passos. Tudo encerrado ao abrir do zíper, Luiz morto. Não era o filho de outro. Tatiana foi para a casa da mãe. Eu estava encarregado da triste tarefa de retirar os pertences de Luiz da casa, dá-los a alguém, jogá-los fora, qualquer coisa. Mas não consegui. Ao abrir a porta, vi Luiz sentado na cama, perninhas balançando e olhos brilhando. Vamos brincar, papai. Passei a tarde brincando com Luiz, mesmo sabendo que o corpo dele estava na casa funerária, sendo preparado para o velório, mesmo sabendo que Tatiana estava devastada, que adoraria estar comigo agora, brincando com nosso filho. Como eu poderia livrar do quarto do Luiz se ele ainda estava lá? Tranquei o cômodo, todos os móveis dentro. Minha esposa retornou para casa, ainda sob a influência de calmantes. Porém, durante a sedação, ela resmungava: Afonso, você está ouvindo? Você está ouvindo o riso de Luiz? Ela acariciava os cabelos dela, aquecendo. Claro que sim, Tati. Ele está no quarto dele, brincando. Pois o cadáver de Luiz já havia sido sepultado, mas ele ainda estava conosco. O que era uma grande alegria para nós, mais do que um mero consolo. Aos poucos, Tatiana se recuperou, e ao invés de sozinha contar histórias para Luiz, agora Tatiana me acompanhava. Ficávamos até a madrugada, mesmo após Luiz ter adormecido, sentados na cama dele, admirando-o, agradecidos pela segunda chance que Deus havia nos dado. No entanto, numa tarde,
Ao chegar em casa do trabalho, Tatiana estava sentada na cozinha, pernas unidas, mãos entrelaçadas, olhar desesperado. O que aconteceu? Perguntei. Algo está errado com Luiz. Tatiana hesitava. Algo não está certo. Como assim? Sem muita confiança, ela me pegou pelo braço e me levou até o quarto do nosso filho. Eu abri a porta, mas o clima alegre e pueril que costumava predominar havia desaparecido. O quarto estava na penumbra, um cheiro de carne apodrecida. Luiz de pé, voltado para a parede num dos cantos. Algum problema, Luiz? Gaguejei. Ele se virou todo o corpo, começou a tremer. Aquele menino não era o Luiz que eu conhecia, pelo menos não no qual contei fábulas nas noites anteriores. O rosto estava magro e ressecado, olhar fundo, braços e pernas contorcidos, crânio afundado. Vocês precisam me deixar embora, ele disse. Mas você não pode, gemi. Você é nosso filhinho. Sem sustentação nos membros fraturados, ele cambaleou até a cama e se deitou. Fiz menção de me aproximar para cobri-lo com o lençol, mas ele me repeliu com um olhar de ódio. Não, ele disse. Eu quero ir embora. Meu verdadeiro pai me chama. Quem é seu verdadeiro pai? Indaguei. Os olhos de Luiz miraram um canto ao pé da cama. Instintivamente, eu também olhei para lá. E por um segundo tive a impressão de um vulto ou sombra. Estava de pé ali. Recuei para a porta. Mas nós não queremos que vá, meu filho. Tatiana choramingava. Eu preciso. E ao dizer isso, ele se virou na cama, insinuando que pretendia dormir. Depois dessa noite, eventos mórbidos passaram a nos atormentar. Até aquele momento, nosso filhinho nunca havia deixado seu quarto, mas agora ele queria partir. Luiz fazia questão de incomodar nossa rotina. Certa vez, enquanto eu tomava banho, ouvi um risinho do outro lado da cortina e uma silhueta que se aproximava. Abri a festa, Luiz me encarava, tampava a boca e ria. Noutra vez, Tatiana cozinhava. O som de uma gaveta se abrindo. Era Luiz, faca afiada na mão, apontando para minha esposa. Posso te ajudar, mamãe? Mas o pior foi quando eu e Tatiana fazíamos amor. Ela sobre mim, olhos fechados, mãos nos seios dela, e pelos todos nos arrepiaram. Senti a presença de alguém e avistei nas sombras, num canto, o crânio afundado de Luiz. Brochei no mesmo tempo e tomei uma resolução. Tatiana, precisamos nos livrar deste menino. Naquela noite fomos ao quarto de Luiz e informamos. Você nos pediu para deixarmos ir. Pode ir, quando quiser. Mas a resposta do nosso filho foi enigmática. Não é tão simples, papai. Você tem que me deixar ir. Não entendemos. Desde a mudança de comportamento dele, tudo que mais desejávamos era que ele fosse embora, deixasse-nos em paz. Mas ele não ia, continuava pregando susto, espionando-nos, abrindo as gavetas e as portas dos armários. A herança católica de Tatiana falou mais alto. Ela correu para a igreja que não frequentávamos há anos e implorou o auxílio do padre. Este veio e passeou por nosso apartamento, requisitou a entrada no quarto de Luiz. Por fim, emitiu seu parecer. Não vejo nada de extraordinário aqui, minha filha. Isto não é obra do demônio. Mas mesmo assim, sob súplicas de Tatiana, ele concordou em benzer nossa casa, aspergindo água benta por todos os cômodos. De nada adiantou. Luiz continuava lá e agora zombava dos nossos esforços de nos livrarmos dele. Ele estava muito transtornado. Pouco recordava aquele menino que havia sido nosso filho. Era apenas um ser diabólico, uma criatura deformada e irônica. Após o padre, fizemos uma sucessão de profissionais na área da paranormalidade. Um médium espírita, um pai de santo, um pastor, mas ninguém conseguia ajudar. Na TV, vimos um programa no qual aparecia uma mulher que dizia falar com os mortos. Conversou ao telefone com os telespectadores e revelou informações impressionantes sobre eles. Essa entrevista nos convenceu. A ligarmos para essa mulher e a chamamos para nos auxiliar com Luiz. Ela veio, entrou sozinha no quarto e saiu de lá assustadíssima. Eu conversei com seu filho, ela nos disse. Com o ser que um dia foi ele, quero dizer. Ele quer partir, mas vocês não deixam. Luiz está acorrentado a esta casa. O que devemos fazer? Eu me desesperava.
Não, é nada simples. Enquanto o corpo e a memória de Luiz existirem, ele não partirá. Faço o que eu digo e tenho certeza que tudo ficará bem. Seguindo as indicações da médium, dirigi-me a uma das casas de ferragens, em casa. Tatiana estava incumbida de esvaziar o quarto de Luiz, queimar as roupas dele e todos os objetos e brinquedos que lhe eram caros. Para não ser apanhado, esperei anoitecer, pulei o muro do cemitério e, auxiliada por uma lanterna, encontrei o túmulo de Luiz. Com uma picareta derrubei a abertura inferior do túmulo, retirando os tijolos. Esvaziei o caixãozinho dele e já podia puxá-lo para fora. Ainda com a picareta abri a tampa do caixão, revelando o esverdeado corpo apodrecido de Luiz. Porém, eu estava tão acostumado com o aspecto dele, pois era assim que ele se manifestava para nós, que nem me impressionei. Abracei o cadáver e retirei o esquife, jogando-o sobre o lençol, no qual o enrolei. Reinseri o caixão vazio no túmulo. Lancei o corpo embrulhado no ombro. Me apressei a deixar o cemitério, remissando Luiz sobre o muro, secundando sem demora. Dirigi por horas até chegar a uma estrada de terra. Na madrugada enveredei por uma trilha do matagal. Quando atingi o local que considerei seguro, estacionei e removi o cadáver do porta-malas. Este seria o momento mais difícil. Segui passo a passo as prescrições da médium, utilizando de uma agulha pura, de puro couro e um grosso barbante. Costurei a boca de Luiz. Em seguida, com um serrote, separei a cabeça do corpo. Por fim, embebi o defunto em querosene e atirei fogo. Levei muito tempo alimentando as chamas, até que os restos mortais se tornassem irreconhecíveis. Cavei uma cova de quase 1 metro de profundidade. Sepultei Luiz. O sol estava nascendo. Voltei para casa arrebentado. Cheguei direto para o quarto de Luiz, completamente vazio. As cortinas abertas, o local bem diferente, renovado, luminoso. Tomei um banho e fui me deitar. Ronquei até, pelo que Tatiana me contou. Sentíamos bem, um peso havia sido erguido de nossas costas. Prometíamos a nós mesmos que nós esqueceríamos de tudo e talvez um dia até riríamos do que aconteceu. Assistíamos televisão no quarto. Ouvi um ruído vindo de fora. Tatiana segurou minha mão. O que foi, Afonso? Não sei. Levantei-me e fui até a porta. Abri um pouco, espiei e não vi nada. Mas o ruído continuava. No quarto que havia sido de Luiz. Na ponta dos pés caminhei até lá e entrei. O terror me dominou absurdamente. Incompreensivelmente, o quarto de Luiz estava reconstruído. Os móveis, os brinquedos, a decoração. E sentado no chão estava carbonizado, costurado na boca, cabeça desequilibrada sobre o pescoço. A criatura me fitou nos olhos ensanguentados e murmurou entre as costuras: por que vocês não me deixam ir? Desde então, somos obrigados a conviver com essa aberração. Mantemos o quarto sempre fechado. Fingimos não percebermos quando Luiz nos espia ou passa correndo, derrubando algum objeto na sala. É difícil, mas somente assim conseguimos manter nossa sanidade e continuar nossa vida. Esse é o nosso segredo, meu e de Tatiana, e às vezes me angustia a certeza que Luiz só sossegará quando eu e ela estivermos mortos. Somente assim ele poderá partir.